Estou te deixando e me mudando para Palm Springs com minha namorada de 25 anos. Vou levar todo o nosso dinheiro comigo. A mensagem chegou às 3 horas da manhã, horário local do Golfo Pérsico, logo depois de eu ter terminado um turno de 14 horas na plataforma de petróleo. Meu nome é Miles Harrington. Tenho 52 anos e passei os últimos 27 anos trabalhando em plataformas de petróleo ao redor do mundo. Minhas mãos ainda estavam engorduradas quando abri a mensagem de Krista, minha esposa há 18 anos. Fiquei olhando para a tela do meu celular quando outra mensagem apareceu. Uma captura de tela do saldo da nossa conta conjunta mostrando 02 onde deveriam estar $142.000. Ela adicionou um pequeno emoji de beijo, como se isso fosse fofo de alguma forma. Eu não joguei meu celular, não dei um soco na parede, apenas sentei na minha cama no alojamento apertado que dividia com outros 2 montadores de plataformas e digitei, claro, boa sorte. Então desliguei meu celular e fui tomar banho. Os rapazes perceberam que algo estava errado no dia seguinte, quando eu pulei o café da manhã e fui direto para o trabalho. Jackson, meu segundo em comando, ficava olhando de relance durante as verificações de segurança, mas sabia que era melhor não perguntar. Tínhamos 16 trabalhadores que dependiam de nós para manter essa cidade metálica flutuante segura e em funcionamento. Problemas pessoais permaneceram pessoais. Durante o intervalo do almoço, verifiquei meu e-mail. Krista já havia entrado com o pedido de divórcio e alegava que eu havia abandonado o casamento por trabalhar demais no exterior. Ela contratou um advogado chamado Bradley, especializado em divórcios com patrimônio elevado. Eles estavam solicitando pensão alimentícia com base na minha renda excessiva. Ela teve a audácia de acrescentar que sua parceira de apoio emocional agora morava em nossa casa em Odessa. Fechei meu laptop e voltei ao trabalho. Não comentei com ninguém. Naquela noite, escrevi um e-mail não para Krista, mas para meu primo Brandon, um contador em Houston. Chegou a hora de ativar o protocolo de inverno, escrevi. Essa era nossa frase código de anos atrás. Não precisava de explicação. 3 minutos depois, a resposta dele já estava lá. Não responda nada até chegar aos Estados Unidos. Eu tinha mais 2 semanas nesse regime de trabalho. Mais 2 semanas de turnos de 12 horas sob um calor de 43 graus Celsius. Enquanto a vida que eu pensava ter se desfazia em casa. Os rapazes teriam entendido se eu tivesse pedido uma licença de emergência. Mas o que isso adiantaria? Melhor terminar o trabalho e receber o pagamento. Quando me deitei naquela noite, o supervisor da plataforma, Vincent, passou no meu alojamento. Tudo estável? Ele não estava perguntando apenas sobre a operação de perfuração. Está tudo sob controle, respondi. E era mais do que Krista jamais saberia. Conheci Krista há 19 anos na loja de artigos de pesca de um amigo meu em Odessa. Ela tinha 31 anos na época, trabalhava no caixa e fazia piadas sobre os moradores da cidade que achavam que pescar robalo era complicado. Eu tinha 33 anos, já trabalhava há 10 anos na indústria petrolífera, estava em casa entre contratos e ajudava meu amigo a organizar o estoque. Nos casamos 11 meses depois, muito rápido, mas na época fez sentido. Eu já tinha construído uma boa vida, era dono da minha casa graças a um investimento de sorte em uma pequena produtora que foi comprada, e tinha uma carreira estável em plataformas de petróleo internacionais. Ela disse que admirava minha estabilidade, meu foco. Eu admirava o espírito dela, a maneira como ela conseguia conversar com qualquer pessoa. O desafio sempre foi o regime de trabalho por turnos, 2 meses de trabalho e 1 mês de folga, naquela época. Mas o dinheiro era excepcional. Eu conseguia ganhar em 6 meses o que a maioria das pessoas da nossa cidade ganhava em 3 anos. Concordamos que valia a pena. Ela cuidaria da casa. Eu construiria nosso futuro. Por volta do 12º ano, as primeiras rachaduras apareceram. Coisas pequenas. Reclamações sobre aniversários esquecidos. Questionamentos sobre se eu realmente precisava aceitar o contrato com a Arábia Saudita. Comentários sobre como os maridos de suas amigas estavam sempre presentes nos jantares. Olhando para trás, eu deveria ter percebido. No ano em que completei 47 anos, ela parou de perguntar quando eu chegaria em casa.
Parou de mandar fotos do que estava fazendo. Nossas videochamadas ficaram mais curtas, mas eu ignorei, considerando isso a evolução natural de um casamento à distância. O conforto substitui a empolgação, a rotina substitui a incerteza. No Natal passado, cheguei em casa e descobri que ela havia redecorado a casa inteira sem me avisar. Móveis novos, pintura nova, tudo novo. Quando perguntei sobre isso, ela simplesmente disse que eu precisava de uma mudança. Não perguntei a que tipo de mudança ela se referia. Há 2 meses, notei transferências da nossa conta conjunta para uma conta que eu não reconhecia. Ela explicou que eram necessários reparos na casa. A fundação precisava de consertos. Passei de carro em frente à casa antes de sair para este período de trabalho. Não havia sinal de construção, mas havia um Audi preto que eu nunca tinha visto estacionado na nossa garagem. Há 4 semanas, ela simplesmente parou de atender minhas ligações. Ela simplesmente mandou uma mensagem dizendo que estava ocupada com um novo projeto. Quase voltei para casa mais cedo naquele momento. Em vez disso, me convenci a confiar na minha esposa, com quem sou casado há 18 anos. Há 3 dias, nosso vizinho Harold me enviou uma foto de um caminhão de mudança em frente à nossa casa. Achei que você deveria saber, foi tudo o que ele escreveu. Não respondi, apenas esperei. Às vezes, a melhor coisa que um homem pode fazer é não fazer nada. Às vezes, a verdade se revela. Terminei meu turno no dia seguinte à mensagem de Krista e voltei para o meu alojamento. O telefone via satélite tocou. Era Brandon. Você vai se sentar? Perguntou ele. Apenas me diga. Ele não suavizou a situação. Ela vem planejando isso há pelo menos 14 meses. Transferências regulares para uma conta separada em seu nome de solteira. Começamos aos poucos. 2.000 aqui, 3.000 ali. Em seguida, quantias maiores nos últimos 90 dias. O valor total movimentado foi de $214 mil, e não apenas os $142 mil da sua conta conjunta. Por um instante, a sala pareceu inclinar-se para o lado. Isso representou um valor significativamente maior do que o que constava em nossas economias conjuntas. Há mais alguma coisa, continuou Brandon. Ela alterou a designação de beneficiários na sua apólice de seguro de vida há 6 meses e obteve um empréstimo hipotecário de $40 mil usando a sua casa como garantia, falsificando a sua assinatura nesse documento. Sentei-me na beirada da minha cama, e de repente percebi o zumbido profundo dos geradores da plataforma embaixo de mim. 18 anos juntos, quase 2 décadas de vida compartilhada, e ela vinha me apagando metodicamente disso, pedaço por pedaço, há mais de 1 ano. O rapaz, finalmente perguntei, Devon Forrester, 25 anos, como ela disse, ex-personal trainer. Sem histórico de emprego significativo nos últimos 3 anos. 3 relacionamentos anteriores com mulheres acima de 45 anos. Todos terminaram em menos de 18 meses. Eu não precisava que o padrão fosse explicado detalhadamente. E milhas. A voz de Brandon ficou mais grave. Há cobranças no cartão de crédito referentes a 2 passagens só de ida para Palm Springs, com data para a próxima terça-feira. Isso foi daqui a 3 dias. Ela não apenas me deixou. Ela estava desaparecendo, tentando sumir com tudo antes mesmo de eu chegar em casa. Desliguei o telefone e fiquei sentado na escuridão do meu quarto por um longo tempo. Não acendi as luzes. Apenas fiquei sentada ali, observando as memórias se rearranjarem na minha mente como peças de um quebra-cabeça se encaixando em uma imagem diferente. As ligações telefônicas que ela atendia do lado de fora, altas horas da noite, o interesse repentino por exercícios físicos há 3 anos, as reclamações sobre dinheiro apesar de nossas confortáveis economias. O que mais me atingiu não foi a traição. Foi o planejamento, o desmantelamento calculado e paciente da nossa vida enquanto ela sorria para mim, enquanto aceitava o dinheiro que eu enviava para casa, enquanto me dizia que sentia minha falta. Algo mudou dentro de mim. Então a mágoa se cristalizou em algo mais duro, mais frio. Fui até meu armário e peguei meu laptop. Acessa a conta de e-mail que somente eu e Brandon conhecíamos.
Entrei na plataforma da holding que havíamos criado 8 anos atrás, depois de ver um colega perder tudo em um divórcio. O Interholds, o nome de solteira da minha avó e o riacho que atravessa nossa propriedade, tudo isso junto. O saldo da conta era de 1,6 milhão de dólares. Eu vinha destinando 70% da minha renda para lá durante 8 anos. Declarado legalmente para fins de imposto de renda, mas separado de nossos bens conjugais por meio da estrutura corporativa que Brandon havia criado. Enviei um único e-mail para meu advogado em Houston. Prossiga com a operação Retorno a Frio. Então fechei meu laptop e fui ao refeitório tomar um café. Pela primeira vez em dias, senti fome. Aterrissei em Houston 38 horas depois do término do meu período de serviço. Brandon me encontrou no aeroporto, me entregou um celular descartável e uma pasta com documentos. Ela não para de ligar para o seu número desde ontem, disse ele enquanto caminhávamos até o carro dele. O banco bloqueou a conta para a qual ela transferiu o dinheiro. Procedimento padrão para movimentos grandes e incomuns. Eles estão solicitando que você compareça pessoalmente para verificar. Ela não sabe que voltei. Ninguém sabe, exceto eu e Thomas. Thomas era meu advogado. Mas esse não é o desenvolvimento mais interessante. Ele pegou o tablet e me mostrou uma série de mensagens de texto. Eles estavam entre Krista e alguém salvo como D. Dei uma olhada rápida neles. Planos para a nova vida deles. Piadas sobre eu estar trabalhando no exterior enquanto eles gastavam meu dinheiro. Detalhes sobre a casa em Palm Springs pela qual eles já haviam dado um sinal. Mas uma troca de mensagens de 2 dias atrás me chamou a atenção. O Krista Bank congelou o dinheiro. Precisamos que Miles verifique pessoalmente. O que devemos fazer? D. Ele ainda tem mais 10 dias na plataforma. Diga a ele que há uma emergência com sua mãe. Peça autorização para você lidar com a situação. Você ainda é a esposa dele. Krista, ele não está atendendo minhas ligações. D. Esforce-se mais. Precisamos desse dinheiro antes do fechamento do negócio na semana que vem, ou teremos que considerar o plano B. Krista, não me sinto confortável com o plano B. D. É apenas dinheiro do seguro. Ele exerce uma profissão perigosa por um motivo. Acidentes acontecem o tempo todo. Devolvi o tablet para Brandon. Minhas mãos estavam firmes, mas frias. Essas são admissíveis? Perguntei. São arquivos do backup na nuvem do celular dela. Ela usou suas credenciais da conta Apple para configurar o novo celular no ano passado. Nunca alterou a senha. Tudo é sincronizado com seu armazenamento na nuvem. Fomos direto para o escritório de Thomas. Ele já havia preparado os papéis do divórcio, uma queixa-crime por falsificação no empréstimo com garantia imobiliária e um pedido de emergência para congelar todos os bens. Há uma complicação, disse Thomas assim que nos sentamos. Ela entrou com um pedido de queixa de violência doméstica contra você ontem. Ela afirma ter saído de casa devido a abusos emocionais constantes e controle financeiro. Ela alegou temer por sua segurança. Isso é um absurdo, eu disse. Estive a 9.600 quilômetros de distância nas últimas 7 semanas. Não importa. É uma tática para ganhar a simpatia do juiz e justificar a apreensão do dinheiro. O advogado dela está insistindo em uma audiência de emergência amanhã para obter uma ordem de restrição contra você e o uso exclusivo da casa, então ela quer me proibir de entrar na minha própria propriedade enquanto o namorado dela estiver morando lá. Thomas assentiu com a cabeça. E tem mais. Ela já gastou o empréstimo com garantia imobiliária. Transferiu o valor para uma LLC registrada em nome de Devon Forrester 3 dias após recebê-lo. Respirei fundo. Opções. Apresentaremos uma contestação imediatamente. Fraude, falsificação, alienação de afeto e conspiração criminosa com base nessas mensagens de texto. Solicitamos o bloqueio emergencial de todas as suas contas e da LLC. E ele deslizou um documento pela mesa. Vamos arquivar isso. Olhei para o papel pedido de indeferimento da ação de violência doméstica com base em evidências de perjúrio. Que provas? Thomas deu um sorriso discreto.
Os dados de localização do seu crachá de segurança da empresa mostram que você esteve nessa plataforma de petróleo por 7 semanas consecutivas. Os carimbos de entrada e saída do seu passaporte confirmam isso. E eu solicitei seus registros telefônicos, que mostram todas as ligações entre vocês dois no último ano. Nada que sugira discussões ou ameaças. Assinei onde indicado. Mais uma coisa, disse Thomas, precisamos que você pareça surpresa quando ela for servida. Ela ainda não pode saber que você voltou. Por enquanto, você ainda está oficialmente em alto mar. Assenti com a cabeça. Eu consigo fazer isso. Ao sair do escritório de Thomas, meu telefone vibrou com uma mensagem de Krista para o meu número habitual. Por favor, me ligue. É uma emergência. Preciso de você. Eu não respondi. A armadilha estava armada, mas não por ela. Passei a noite na casa do Brandon e dormi melhor do que nas últimas semanas. Na manhã seguinte, acessei as imagens das câmeras de segurança da nossa casa em Odessa, um sistema que eu havia instalado há 3 anos e que fazia manutenção remotamente. Crystal tinha se esquecido disso ou presumiu que eu não conseguiria acessar do exterior. As imagens mostravam um jovem relaxando à beira da piscina, nossa piscina, bebendo uísque da minha coleção e vestindo o que parecia ser meu antigo moletom da faculdade. Ele estava falando ao telefone com alguém, rindo, com os pés em cima dos móveis de jardim que eu mesmo construí. Enquanto eu observava, Krista entrou em cena. Ela parecia ansiosa, andando de um lado para o outro enquanto falava. Não conseguia ouvir o áudio, mas a linguagem corporal dela era clara. As coisas não estavam saindo como planejado. Brandon entrou com café. Você devia ver isso, disse ele, abrindo o laptop. Ele passou a noite investigando mais a fundo o passado de Devon Forers. O que ele descobriu mudou tudo. Ele já fez isso antes, 3 vezes. Brandon virou a tela na minha direção. Sempre que a vejo, o mesmo padrão se repete, uma mulher geralmente casada e sempre financeiramente estável. O relacionamento se desenvolve. A mulher abandona o marido levando todo o dinheiro que consegue. Eles se mudam juntos. Em 18 meses, ele desaparece levando consigo o que restou. A tela exibia artigos de notícias, registros judiciais e publicações em redes sociais. 3 mulheres ao longo de 5 anos. Todas ficaram arruinadas financeiramente. Uma que ainda está pagando as dívidas de cartão de crédito que Devon acumulou em seu nome. Tem mais, disse Brandon em voz baixa. Ele foi brevemente considerado suspeito na morte do ex-marido de sua segunda namorada. Acidente de carro suspeito 6 semanas após o pedido de divórcio. Homem caiu de um penhasco em uma estrada que dirigia há 20 anos. Nenhuma acusação foi formalizada, mas as implicações pairavam no ar entre nós. Meu telefone tocou. Era Krista de novo, no meu número de sempre. Deixei cair na caixa postal. Você precisa ouvir isso, disse Brandon, reproduzindo a mensagem no viva voz. Miles, por favor. Preciso que você ligue para o banco. Sua voz embargou, como se estivesse chorando. Houve um mal-entendido com a nossa conta. Eu estava apenas transferindo dinheiro para um investimento mais seguro, como havíamos combinado, mas o banco bloqueou tudo. Não consigo acessar meus fundos. Por favor, ligue para eles e diga que está tudo bem. Estou com muito medo. Não falamos sobre nada disso. A atuação foi convincente. Eu teria acreditado nela 2 semanas atrás. Ela está desesperada, disse Thomas quando nos encontramos para almoçar. A venda da casa em Palm Springs será concluída em 5 dias. Eles precisam desse dinheiro. Qual será o nosso próximo passo? Perguntei. A audiência de emergência será realizada esta tarde. O juiz Winters presidirá a sessão. Ela não tolera falsas acusações de violência doméstica. Temos seu álibi documentado e os fundos bancários prontos. Entramos com um pedido para que eles sejam devolvidos exclusivamente a você, mas há algo mais que você precisa saber. Thomas deslizou uma pasta pela mesa. Seu vizinho Harold enviou isso para o meu escritório esta manhã. Lá dentro havia fotos de móveis sendo carregados em um caminhão de mudança.
Meus móveis, relíquias de família, coisas que pertenciam à minha família há gerações. Eles estão esvaziando a casa, confirmou Thomas, planejando desaparecer independentemente de receberem ou não o dinheiro do banco. Fechei a pasta e a devolvi. Mudança de planos. Os dois homens olharam para mim. Quero ir para casa. Isso não é aconselhável antes, começou Thomas. Esclareci que não era para confrontá-los, mas sim para observar do lugar do Harold. Quero ver isso com meus próprios olhos. Brandon e Thomas trocam olhares e eu quero estar presente quando eles forem notificados, não me escondendo atrás de documentos legais. Quero que Krista veja meu rosto quando o mundo dela desabar. Thomas assentiu lentamente. Eu vou providenciar isso. Ao sairmos do restaurante, recebi uma mensagem no meu celular descartável. Era do Harold. Estão embalando a escrivaninha do seu avô agora. Aquela que você restaurou. Achei que você gostaria de saber. Alguns roubos vão além do dinheiro. Algumas traições ferem mais profundamente do que outras. A situação tinha acabado de se tornar pessoal de uma forma completamente nova. A viagem de 6 horas até Odessa me deu tempo para pensar. Thomas combinou com o xerife para que entregasse os documentos às 9 horas da manhã seguinte. Brandon instalou um sistema de vigilância na casa de Harold, do outro lado da rua, onde eu costumava passar a noite. Tudo estava em ordem. Harold me cumprimentou com um aperto de mão silencioso quando cheguei pouco depois da meia-noite. Ele era um engenheiro de petróleo aposentado que havia trabalhado em plataformas de petróleo por 30 anos. Não precisava de explicações. Ela não faz ideia de que você está observando. Perguntei assim que entramos. Nenhuma. Eles estiveram ocupados o dia todo empacotando, carregando as coisas boas e deixando o resto para trás. Ele apontou para a janela da frente, que tinha uma visão clara da minha entrada de garagem. 2 caminhões de mudança chegaram e partiram. Caminhões maiores chegarão amanhã de manhã para trazer a última carga. Assenti com a cabeça, processando a informação. Alguém mais passou por lá? Ontem, uma mulher com uma prancheta parecia ser corretora de imóveis. Isso foi inesperado. Eles estão vendendo a casa. Pelo que vi, ela estava tirando fotos. Liguei para Thomas, que prometeu verificar os registros de propriedade logo pela manhã. Às 3 horas da manhã, sem conseguir dormir, sentei-me à mesa da cozinha de Harold, revisando a documentação que Brandon havia preparado. Registros bancários mostrando o esvaziamento sistemático de nossas contas por Krista. Registros telefônicos revelam horas de ligações para Devon, remontando a mais de 1 ano. Extratos do cartão de crédito mostrando despesas com hotel em nossa própria cidade nos dias em que ela alegou estar visitando a irmã. Havia uma clareza fria ao ver as evidências apresentadas. Não se tratava apenas de uma traição momentânea, mas de uma extração calculada, um desmantelamento deliberado de tudo que havíamos construído peça por peça. Ao amanhecer, Thomas enviou uma mensagem de texto confirmando o recebimento. Krista havia anunciado nossa casa em uma imobiliária 2 dias antes. O preço pedido era 30% abaixo do valor de mercado, definido para uma venda rápida. Ela falsificou minha assinatura no contrato de listagem. Às 8h30 da manhã, observei da janela da cozinha de Harold enquanto Krista e Devon colocavam os últimos itens no Audi preto de Devon. Objetos de valor pequenos e fáceis de transportar. Os porta-retratos de prata da minha avó, o relógio antigo que meu pai me deu antes de falecer. Às 8h45 da manhã, um grande caminhão de mudanças chegou. 3 homens saíram do carro e se aproximaram da casa, exatamente como planejado. Às 8h55, um carro sem identificação estacionou diretamente atrás do caminhão de mudança, bloqueando a passagem. 2 agentes do xerife e uma mulher de terno saíram. Thomas havia enviado um oficial de justiça junto com eles. Chegou a hora, eu disse a Harold. Atravessei a rua quando os policiais se aproximaram da minha porta. Krista respondeu, sua expressão mudando de irritação para confusão quando os policiais se identificaram. Senhora Harrington, temos a documentação necessária para notificar a senhora e o senhor presente no local.
Permaneci fora de vista, observando da beira da entrada da garagem enquanto a cor sumia de seu rosto. Ela chamou por Devon, que apareceu atrás dela, envolvendo-a possessivamente pela cintura com os braços. Foi nesse momento que eu apareci. A expressão no rosto de Krista foi algo que jamais esquecerei. O choque deu lugar ao medo, e então ao cálculo. Devon parecia apenas confuso. Miles, ela sussurrou. Você deveria estar na plataforma. Surpresa, eu disse baixinho, acenando com a cabeça para que os policiais prosseguissem. Eles entregaram a pilha de documentos. Ordem de restrição de emergência contra eles, congelamento de todos os bens, queixa-crime por falsificação, anulação do anúncio do imóvel e notificação de processo de divórcio, alegando fraude e conspiração criminosa. Você não pode fazer isso, disse Devon, estufando o peito. Ela tem medo de você. Temos uma queixa de violência doméstica que foi rejeitada esta manhã pelo juiz Winters. Eu interrompi. É difícil xingar alguém a 9.600 quilômetros de distância. O juiz demonstrou particular interesse nas mensagens de texto que discutiam seu plano B envolvendo minha apólice de seguro. Seu rosto ficou inexpressivo. Krista deu um passo à frente, com lágrimas já se formando nos olhos. Miles, tudo isso é um mal-entendido. Eu estava apenas salvando nossos documentos. Terminei por ela, apontando para o caminhão de mudança. Protegendo nosso patrimônio ao esvaziar nossa casa. Planejando nosso futuro ao vender nossa casa sem me consultar. Ela não tinha resposta para isso. Você tem 30 minutos para retirar apenas seus pertences pessoais, afirmou o oficial de justiça. Roupas e artigos de higiene pessoal. Todo o resto permanece pendente de inventário judicial. Enquanto eles entravam sob supervisão, virei-me para ir embora. Para onde você vai? Krista gritou atrás de mim. Não olhei para trás. Lar. A audiência ocorreu 3 semanas depois. Sentei-me numa mesa com Thomas, Krista e o advogado dela em outra. Devon estava estranhamente ausente. Ele desapareceu 2 dias depois de ser notificado, levando consigo o dinheiro e as joias restantes de Krista. Um padrão familiar, exatamente como Brandon havia descoberto. O juiz analisou as provas metodicamente, registros bancários, documentos falsificados, mensagens de texto, dados de localização. Quando chegou às mensagens que discutiam o plano B e o dinheiro do seguro, ela parou de ler e olhou diretamente para Krista. Senhora Ringon, a senhora está ciente das penalidades por conspiração para cometer fraude de seguro ou algo pior? O advogado de Krista sussurrou algo urgente em seu ouvido. Não foi nada disso, meritíssimo, gaguejou Krista. Devon estava apenas brincando. Eu jamais teria guardado isso para o processo criminal, interrompeu o juiz. A jurisdição deste tribunal abrange a partilha de bens e a dissolução do casamento. Ela continuou lendo os documentos, balançando a cabeça ocasionalmente. Quando terminou, ela pousou os papéis e tirou os óculos. Em meus 30 anos como juiz, raramente vi um caso tão claro de fraude financeira premeditada em um casamento. Ela olhou para Krista. Você esvaziou sistematicamente as contas conjuntas enquanto falsificava documentos e planejava fugir do Estado com os bens do casal. Virando-se para mim, sua expressão suavizou-se ligeiramente. Senhora Ringon. Embora a criação de contas separadas por meio de uma holding possa parecer questionável para alguns, o tribunal constatou que você pagou as despesas domésticas de forma consistente, declarou os impostos corretamente e não tentou ocultar bens do governo apenas para protegê-los de possíveis reivindicações futuras. Sua decisão foi rápida e definitiva. Todos os bens transferidos por Krista serão devolvidos a mim. A casa permaneceu sendo de minha propriedade exclusiva. Os pedidos de pensão alimentícia de Krista foram negados, e o mais satisfatório, ela encaminhou as provas de falsificação e conspiração ao Ministério Público para possível indiciamento criminal. Ao sairmos do tribunal, Krista tentou se aproximar de mim. Eu simplesmente continuei caminhando. Algumas vitórias não precisam de palavras. 6 meses depois, eu estava na varanda da minha cabana nas montanhas perto de Missoula, Montana. A propriedade sempre fez parte da Winterlit Holdings.
40 acres de floresta de pinheiros e prado que eu havia comprado 5 anos antes como um plano de aposentadoria. Krista nunca soube que isso existia. As acusações de falsificação contra ela foram reduzidas em um acordo judicial. Sem pena de prisão, mas com 5 anos de liberdade condicional e pagamentos de restituição que ela provavelmente nunca cumpriria. A última vez que ouvi falar dela, ela estava morando com a irmã em Tulsa e trabalhando no comércio varejista. Devon havia começado um relacionamento com uma médica divorciada no Arizona, mantendo seu padrão inalterado. Eu me aposentaria mais cedo da companhia petrolífera. 27 anos foram suficientes. Entre meus investimentos, minhas economias e os pequenos royalties de gás natural de uma propriedade no Arkansas, eu tinha mais do que o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Harold ligava ocasionalmente para dar notícias de Odessa. Eu tinha vendido a casa de lá. Muitas lembranças, nenhuma delas boa agora. Ele me ajudou a me desfazer do resto das minhas coisas, enviando as relíquias de família para Montana e doando o restante. A correspondência da tarde trouxe um envelope de Brandon. Documentação final comprovando a dissolução da Winterlit Holdings. Seu propósito foi cumprido. Ativos transferidos, impostos pagos, capítulo encerrado. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, servi-me de um copo de bourbon e sentei-me no balanço da varanda que eu mesmo construí naquele verão. Pela primeira vez em anos, ninguém esperava nada de mim. Nenhuma tripulação esperando por instruções. Nenhuma esposa fingindo sentir minha falta. Apenas o silêncio e o som do vento nos pinheiros. Meu telefone tocou. Era um novo gerente de projetos de uma empresa petrolífera canadense oferecendo uma vaga de consultor. Bom salário, viagens mínimas, apenas compartilhando a experiência que acumulei ao longo de décadas. Vou pensar nisso, eu lhe disse. E eu faria, mas não esta noite. Esta noite era só minha. Pela paz que eu havia conquistado. Pela vida que eu finalmente estava vivendo nos meus próprios termos.